Muito boa tarde, sejam bem-vindos ao evento da Carta Elétrica, um projeto do Expresso com o apoio da EDP e também da UVE. É um projeto sobre a mobilidade elétrica e a necessidade quase de lançarmos uma nova carta para os portugueses, para aquele que é um dos maiores desafios que o país e que a União Europeia e o mundo todo, mas neste caso a União Europeia e Portugal, estão obrigados a enfrentar nas próximas décadas. Muitas vezes pensa-se que estamos a falar de um tema com ainda muito tempo pela frente, mas a verdade é que quando olhamos para as metas e pensamos em datas como 2035 ou 2050, começamos a perceber que não falta assim tanto para que deixem de poder ser vendidos carros sem ser elétricos em Portugal, ou mesmo que deixem de poder circular carros sem ser elétricos quando estamos a falar de 2050. Olhando então para essas metas, percebemos que de facto isto é um desafio urgente, um desafio importante e para o qual é preciso começar a tomar uma série de medidas, uma série de políticas e uma série de incentivos, e que todos começamos a perceber que será muito difícil que este tema não nos toque diretamente na nossa vida, a não ser que fiquemos sempre fechados em casa. Comigo nesta mesa está o Francisco Pedro Balsemão, CEO da empresa, Miguel Silva de Andrade, é o CEO da EDP, do Grupo EDP. Eu começava por Francisco a perguntar porquê é que o desafio da mobilidade elétrica é importante para a empresa? Em primeiro lugar, boa tarde e enquanto anfitrião, bem-vindos a esta conversa e a primeira sessão deste projeto da Carta Elétrica. E também deixa-me só rapidamente, Ricardo, fazer aqui uns agradecimentos. Em primeiro lugar, queria agradecer aqui a presença do Secretário de Estado da Mobilidade, Eduardo Pinheiro, pelo facto de estar presente aqui hoje neste encontro e honrar-nos com a sua presença. Queria, obviamente, agradecer muito à EDP, enquanto nosso parceiro neste projeto, e ao Miguel Silva de Andrade e também à Vera Pinto Pereira, o facto de terem acreditado no sucesso desta iniciativa. Também queria agradecer na pessoa de Henrique Sanches, aqui presente também, o apoio da Associação de Utilizadores de Veículos Elétricos, pelo facto de participarem neste projeto, e também uma palavra de saudação aqui para o Miguel Eiras Antunes da Deloitte, que participará num dos painéis. Portanto, isto agora, depois dos agradecimentos e respondendo à tua pergunta, a verdade é que a empresa dá muita importância a este tema e dá uma grande preocupação. Considera que este tema deve ser encarado com preocupação, no sentido positivo, de nós estarmos todos mais cientes da importância do que é a mobilidade. Este projeto de Carta Elétrica tem aqui dois grandes objetivos. Um é o de ensinar tudo o que há para ensinar sobre o que é a mobilidade elétrica e, por outro lado, também mostrar a importância da eletrificação dos transportes e no combate às alterações climáticas. É um tema muito vasto, como sabemos, é um tema vasto. Por exemplo, há aqui um tema que é muito falado, e agora falaste sobre isso, que é a questão da substituição dos carros que se movem por combustíveis fósseis por carros 100% elétricos e os prazos que estão já definidos para esse efeito. Ainda ontem li um artigo do Financial Times sobre este assunto, a inauguração do Salão Automóvel em Munique, em que de facto havia aqui algumas vozes, não é dissonantes, mas havia aqui algumas, não há propriamente um consenso. O presidente desse salão, da indústria que organiza esse salão, dizia que o grande objetivo do salão é a proteção climática. E a verdade é que tem havido alguma evolução. As vendas de carros elétricos têm aumentado nesse sentido. Muito, mesmo em Portugal? Em Portugal, exatamente. E ontem foi lançado também um carro novo da Citroën, pequenino, com 2 lugares, mais em conta, e portanto que vai de encontro a esse propósito. Mas depois os três presidentes das principais marcas de carros alemães, da Volkswagen, da Daimler e da BMW, diziam que isto é tudo muito bonito, mas ao mesmo tempo falta investimento, que é muito caro, falta também infraestruturas da parte do governo alemão e, portanto, mostrar algum ceticismo em relação ao cumprimento dessas metas que já referidas de 2035, deixar de haver aqui a produção de carros com motor de combustão interno. E, portanto, isto é só uma pequena rábula para dizer, portanto, foi um artigo ontem do Financial Times para dizer que, de facto, aquilo que o Expresso pretende fazer com este projeto enfim,
a importância, obviamente, no que respeita à mobilidade, de investimentos é muita, das medidas políticas também, mas também é muito importante a questão da educação, da divulgação, da discussão sobre a mobilidade elétrica e, portanto, o que nós vamos fazer nos próximos 4 meses passa muito por aí, passa muito por divulgar estes temas que são muitos, desde as cidades, desde os carregamentos, a rede de carregamentos, etc. E isso compete-nos fazer enquanto principal grupo médio português, temos essa obrigação de divulgar este tipo de causas de cidadania e atenção que, como tu também deves saber, no Estatuto Editorial do Expresso, a defesa do ambiente é uma das causas que o Expresso se obriga, entre aspas, ou se compromete também a defender enquanto jornal e, portanto, temos também esta obrigação. Ao mesmo tempo, também fazemos muito aqui o walk the talk, portanto, a empresa, enquanto empresa que também tem este cariz de, enfim, importante na sociedade portuguesa e que tem também a sua reputação, que deve dar também o exemplo e temos-lo feito nos últimos tempos, aqui também em conjunto com a EDP. Nós instalámos uns painéis fotovoltaicos há uns tempos e já 15% da nossa energia aqui já vem desses painéis fotovoltaicos. Temos também instalados aqui também carregamento de veículos elétricos, também já temos aqui também no nosso edifício e, além disso, muitos dos nossos produtos já são também, enfim, criados através de fontes de energia renovável, como é o caso do papel do Expresso. Portanto, há estas duas vertentes de preocupação no que respeita à empresa. Nos próximos 4 meses nós vamos estar a divulgar estas causas, estes temas relacionados com a mobilidade elétrica. São muitos, há temas desde, como eu disse, desde a cidade, desde a extensão da rede de carregamentos, há a questão também da democratização, acesso aos veículos, mas aqui veículos não são só carros, também são as bicicletas, são os barcos. O Sr. Secretário de Estado também disse a semana passada que vão construir agora 10 barcos, está na cara de construir 10 barcos agora completamente elétricos para a travessia do Tejo e acima de tudo criar aqui, ou nós contribuímos para criar aqui uma cultura na área da mobilidade e é isso que nós propomos fazer. Nós sabemos que são, como só nestes 3 minutos que falei agora, são temas muito vastos, é um tema muito vasto, mas que tem imensas oportunidades, imensos desafios, mas como diz a EDP no seu claim, o amanhã muda-se hoje e é isso que nós nos propomos fazer em parceria com a EDP neste projeto. Obrigado, Francisco. Miguel, o tema da mobilidade, quando se olha para uma empresa de energia, pensamos sobretudo, é fornecimento, não é? É uma empresa que já leva energia à casa, às empresas, vai passar a levar a postos, mas não é só disso que estamos a falar. Não, Ricardo, mas talvez antes disso, gostava só por começar por lamentar uma notícia que soube há pouco. Da triste notícia da morte da Cristina Portugal, Presidente da ERSE. Enfim, só estender uma palavra também à sua família e à instituição, porque acho que realmente era uma pessoa com imensa credibilidade, seriedade, independência. Portanto, acho que só registrar isso, enfim, é uma notícia recente, mas obviamente conhecíamos-la bem. Relativamente à tua pergunta, quer dizer, eu acho que é preciso colocar isto num contexto, e o Francisco já começou por dizer, acho que há um movimento realmente internacional, global, de descarbonização da economia como um todo. Portanto, tudo isto se insere no Acordo de Paris, que vem de 2016, 2017, onde basicamente se acordou, e eu acho que isto é impressionante, é que 195 países aceitaram o Acordo de Paris, assinaram o Acordo de Paris, no fundo, para reduzir as emissões até zero em 2050. E, portanto, daí depois declina toda uma série de iniciativas. E agora com o relatório do IPCC, é natural que a COP26 este ano ainda seja mais... ou pelo menos que crie mais pressão para efetivamente avançar para aí. A Europa tem sido líder nesse aspecto e, portanto, tem procurado realmente descarbonizar a sua economia, seja no setor elétrico, seja agora cada vez mais, de uma forma mais intensa também no setor automóvel, enfim, de transporte em geral. Acho que é importante dizer também que os Estados Unidos também têm feito um caminho grande nesse sentido. Agora com o Biden também há um plano grande de infraestrutura e o Green Deal, onde também se compromete a investir centenas de bilhões de dólares também na infraestrutura, que vai incluir também esta componente de infraestrutura para a mobilidade elétrica. Portanto, há de facto aqui um push grande
a nível global. Enfim, não falei da China, mas podia também falar da Ásia em geral, que também tem esse compromisso. Sim, é natural que a China e a própria Índia também comecem a entrar um bocadinho num combate. Todo o mundo está a avançar neste caminho. E a Europa, eu acho que tem estado na liderança e continua a procurar estar na liderança. E, portanto, recentemente também saiu com um pacote, que era o Fit for 55, onde define também alguns objetivos. E eu acho que tu tocaste numa data que é chave, que é 2035. Se pensarmos que em 2035 deixam de ser vendidos carros de combustão interna e, portanto, passa tudo a ser carros elétricos, acho que isso realmente é uma data-chave. Faltam 14 anos, não é? Convém não. 2035 é já amanhã, quer dizer, isto passa num instante. Acho que há outro dado, pelo menos a mim, que também me impressiona bastante, que é, só no primeiro semestre deste ano, 16% dos carros vendidos em Portugal já foram elétricos. Quer dizer, já é uma porcentagem muito relevante. Nós, há 2 ou 3 anos atrás, a porcentagem rondava ali os 2, 3% e realmente tem vindo a subir muitíssimo. Já agora, tu achas que isso tem a ver com o quê? Por haver também mais vantagens fiscais ou por ser uma questão de consciencialização e das pessoas começarem a perceber? As duas coisas. Há mais oferta, sim, portanto, há mais cada oferta vez mais comercial dos carros, oferta comercial, cada vez mais modelos, mais fabricantes a produzirem carros elétricos. Acho que há mais infraestrutura, já começa a ser mais comum as pessoas habituarem-se a ver carros elétricos ligados a um ponto de carregamento. E depois também começa a ser mais competitivo, os carros começam a ser mais baratos, enfim, proporcionalmente, e portanto acho que também estão acessíveis a mais pessoas. E portanto acho que há aqui todo um ecossistema e estas coisas do ponto de vista da tecnologia têm esta tendência para depois começar a acelerar. Portanto, nós acreditamos muito que isto vai acelerar, queremos contribuir, a EDP tem de facto este desígnio de contribuir para a transição energética. E uma parte disso tem a ver precisamente com incentivar a utilização dos veículos elétricos. Não os produzimos, mas podemos contribuir em termos de infraestrutura, através de pacotes, por exemplo, de energia mais barata para quem seja utilizador de veículo elétrico. Enfim, parcerias como esta, para dar mais informação também a quem possa ser um potencial utilizador. Portanto, queremos fazer a nossa parte e, obviamente, estamos totalmente empenhados nisso, com os nossos parceiros. Quando falamos de infraestrutura, muitas vezes estamos a falar, olhamos para o território, para a pessoa quando se tem um veículo, muitas vezes a vida não é só casa-trabalho ou circuitos curtos. Um dos problemas que muita gente discute quando se fala destes temas é, mas depois como é que eu carrego, onde é que eu carrego pelo país todo? Falamos de infraestrutura também de construir, ou não digo no país todo, mas em grande parte do país, capacidade de carregamento. Eu posso testemunhar que que existe cada vez mais infraestrutura, seja nas autoestradas, e nós temos parcerias ali com várias estações de serviço que no fundo oferecem isso, mas também ao nível mais local, ou então mesmo em casa dos clientes, ou nos escritórios ou sítios de trabalho. Eu confesso que já guiei um carro elétrico há mais de 5 anos, já tenho 120 mil km de carro elétrico e nunca fiquei sem Isso era a pergunta que eu ia fazer, que se fazem nos debates políticos, como eu passo de saber o preço do passo social a saber se andava de carro elétrico. Ando de carro elétrico desde 2016, janeiro de 2016, e não voltarei atrás, porque acho que é... Nunca ficou a piada? Nunca fiquei a piada, já tive quase, mas não, acho que hoje em dia a oferta é enorme. Ainda este fim de semana estive na Figueira da Foz e fui e voltei, parei ali em Fátima para carregar, 20 minutos, portanto é uma coisa perfeitamente acessível. Estas datas, do ponto de vista, estas datas são credíveis, porque há aqui um ponto que às vezes as pessoas, por um lado, percebem que estamos a falar de datas próximas, isso é importante, mas depois se houver aquilo que o Francisco estava a dizer, que é muitas vezes a própria indústria, neste caso o automóvel, dizer, bem, nós não sabemos se isto depois é execuível, nós estamos a falar de datas que são tecnicamente possíveis de cumprir, de deixar de haver venda de carros combustível a gasolina ou gasóleo em 35, acha que isso é possível? Se toda a União Europeia acertar nisso? Por um lado, de vontade política, obviamente, claro, de fazer o enforcement dessas datas, e depende também da vontade das pessoas de aderirem a isso. E depende, obviamente, também de haver oferta que seja, enfim, credível e que seja acessível às pessoas. Agora, há uma coisa em que acredito, de facto, é inexorável o progresso tecnológico, e acredito que é possível que os carros elétricos sejam mais baratos do que os carros convencionais. Portanto, isto é uma questão de tempo. Enfim, acho que temos todas as razões para acreditar nessas datas. Portanto, essa questão da tecnologia é importante por causa das baterias e também da cada vez mais eficientes, cada vez mais baratas, e portanto isso potencia. Enfim, basta pensar numa coisa muito simples, que é um carro elétrico que tem um motor que tem para este tamanho, quer dizer, do ponto de vista de consumo de aço ou de outro tipo de materiais, quer dizer, é uma coisa bastante mais leve, bastante mais acessível. A coisa mais cara no carro elétrico é efetivamente as baterias, mas também com os progressos que temos visto ao longo dos últimos anos e que se espera para os próximos anos, pensamos que também isso tornará os carros cada vez mais acessíveis.
Sim, senhor. Muito obrigado aos dois. Depois desta primeira conversa introdutória, vamos ver os dois primeiros episódios dos pequenos vídeos, dos filmes que fizemos exatamente sobre a carta elétrica, o episódio 1 e o episódio 2, para perceberem melhor do que é que estamos a falar. A sustentabilidade ambiental é o tema do momento. A sociedade está particularmente atenta a questões relacionadas com alterações climáticas e as novas formas de mobilidade acompanharam também esta tendência, com soluções cada vez mais verdes e amigas do ambiente. Os veículos elétricos são uma escolha cada vez mais racional. Os primeiros modelos de automóveis que chegaram ao nosso mercado estavam vocacionados para uma utilização mais citadina. Gradualmente, ao longo dos últimos anos, surgiram modelos com uma vocação para viagens mais longas e com comportamento dinâmico para todos os gostos. Em 2020, a autonomia média dos novos automóveis apresentados no mercado era de 380 km, com alguns modelos a chegar aos 600 km. As vantagens económicas de conduzir um veículo elétrico são cada vez mais óbvias. O preço dos combustíveis fósseis aumenta a cada dia que passa. A manutenção de um carro elétrico é mais simples, acessível e menos frequente do que a dos carros a combustão. A tendência da mobilidade elétrica é impulsionada pela necessidade de reduzir as emissões dos gases de escape e de CO2, mas também pelo desenvolvimento e disponibilidade de novas tecnologias. Ao longo de 10 episódios, vamos partilhar algumas dicas sobre mobilidade elétrica, a melhor forma de planear uma viagem, o dia-a-dia de utilização de um elétrico ou as particularidades do código da estrada para quem conduz e utiliza este tipo de carros. Saiba mais sobre mobilidade sustentável e acompanhe este projeto no site do Expresso e na SIC Notícias. O Expresso e a EDP apresentam a Carta Elétrica, um projeto que vai acelerar a transição para uma nova mobilidade. Ao longo dos próximos meses, reunimos especialistas, esclarecemos mitos, debatemos as principais tendências e apresentamos as melhores soluções para uma mobilidade mais elétrica e mais sustentável. Há um novo código na estrada. Acompanhe o projeto no Expresso e na SIC Notícias. A mobilidade, a sustentabilidade e a inovação tecnológica estão ligadas entre si. A sociedade atual está interessada e atenta ao tema. A poluição atmosférica e sonora tem consequências nefastas para a saúde de todos e para o meio ambiente. O setor automóvel tem evoluído e procurado responder aos novos desafios, seguindo as regras impostas pela União Europeia, que impõem limites às emissões de gases poluentes dos carros. Com esta evolução tecnológica, surgiram os carros híbridos plug-in e elétricos. Apesar destas tecnologias já terem conquistado o seu espaço no mercado, na hora de escolher um carro para comprar, ainda surgem muitas dúvidas sobre quais as vantagens de cada uma delas e qual motorização escolher. Os híbridos convencionais foram os primeiros a chegar. Utilizam um motor elétrico com o apoio do motor a combustão. A bateria destes veículos é recarregada em andamento através de sistemas de regeneração da própria viatura, como a inércia ou a travagem, e não em casa ou nos postos de carregamento. Nos híbridos plug-in, o motor elétrico pode funcionar como motor secundário, assim como pode ser o motor principal. Assentam na mesma tecnologia dos híbridos puros, mas incluem baterias com maior capacidade e uma ligação externa para as recarregar. Os carros elétricos funcionam exclusivamente recorrendo à eletricidade. Isto significa que, sendo a eletricidade a sua única fonte de energia, estes carros contam com pelo menos um motor elétrico, ao contrário das tecnologias híbridas. Os veículos elétricos possuem um número de componentes móveis e de desgaste bastante inferior quando comparado com um motor a combustão. Saiba mais sobre mobilidade sustentável e acompanhe este projeto no site do Expresso e na SIC Notícias.
E agora vamos à segunda parte deste debate, deste evento de lançamento da Carta Elétrica, um projeto do Expresso e da EDP, também com o apoio da UVE, da Associação dos Utilizadores de Veículos Elétricos. Neste painel agora está comigo Eduardo Pinheiro, o Secretário de Estado da Mobilidade, muito obrigado, e Vera Pinto Pereira, que é a CEO da EDP Comercial. Começo por si, Sr. Secretário de Estado. Portugal arrancou cedo, há uns anos, para o tema do carro elétrico, mas acabou por ser, o que acontece muitas vezes em novas tecnologias, quase uma espécie de falso arranque. Porque é que hoje os portugueses, olhando para isto, não vão achar que podemos estar outra vez perante um segundo falso arranque? Antes de mais, muito obrigado pelo convite, é com gosto que participo nesta conversa. De facto, fomos pioneiros e, portanto, houve essa ambição, com os riscos inerentes ao pioneirismo, portanto, isso é evidente. Depois, durante alguns anos, também não houve o mesmo investimento, e o que houve a necessidade de fazer, em primeiro lugar, foi recuperar o que existia e, portanto, ter condições para aquela rede que existia ser, no fundo, recuperada e, portanto, estar ao serviço dos utilizadores, e com isto dar confiança também para as pessoas poderem, de uma forma, adquirirem as suas viaturas com a confiança que é necessária. E, por outro lado, também uma evolução importante que foi esta rede que foi, em 2020, finalmente foi o processo que estava previsto de ser concessionada, o projeto piloto, integralmente. E, portanto, teve duas questões. Por um lado, a concessão de toda a rede pública, e por outro lado, sobretudo, e isso mais importante, diria assim, também para que os próprios operadores de pós-carregamento tenham o interesse em crescer a rede, que tem a ver com o início dos pagamentos desses mesmos carregamentos. Portanto, neste momento estamos a assistir, em 2020, o número de postos duplicou no ano, e, portanto, isso é determinante e continua a crescer. E continua a crescer, e, portanto, em 2021, os dados que temos do primeiro semestre são de praticamente de mais de 50% relativamente ao início do ano. E, portanto, estamos a falar de um crescimento bastante evidente, e que é necessário. É necessário porque isto é um bocadinho, perdei uma expressão, uma pescadinha de rabo na boca. Claro. Portanto, precisamos de ter uma rede para que as pessoas tenham a confiança, já aqui foi referido, de ter um posto que os possa servir, mas ao mesmo tempo é preciso que haja automóveis nas nossas ruas que consumam, para que os operadores e também não só os OPCs, os operadores de pós-carregamento, mas também os comercializadores de energia, tenham o interesse, como é evidente, comercial, de ter esses mesmos postos. Relativamente à questão de ser um falso arranque, não acredito, primeiro pela motivação... Agora é uma questão global, não é? Mundial, primeiro é global, e, portanto, Portugal não está de forma alguma a falar sozinho. Depois nós temos mais de 70 operadores de pós-carregamento em Portugal neste momento. 70? Com diferentes dimensões, como é evidente, mas também demonstra, por um lado, o interesse e o dinamismo, com modelos de negócio diversos, mas isso demonstra também esta vontade. E depois, também já aqui foi dito, a própria indústria, neste momento a oferta é muito superior àquela que existia. Um setor que para mim acho que é determinante, e no âmbito dos apoios do Fundo Ambiental quisemos destacar politicamente isso, é o apoio à aquisição de comerciais, que sabemos que as nossas viaturas, por norma, estão mais de 90% do seu tempo paradas, e os comerciais não. Portanto, por norma, circulam muito mais. Só que andávamos 2-3 anos atrás e não tínhamos propriamente uma oferta de comerciais 100% elétricos. Neste momento essa já não é a realidade, e, portanto, as próprias empresas, independentemente da sua dimensão, têm condições para estas frotas, e isso tem muito mais impacto. Já falámos aqui dos objetivos ambiciosos, que trazem oportunidades, mas mais do que oportunidades têm sobretudo, temos a obrigação, a necessidade de fazer esta transformação, por razões ambientais, como já todos conhecemos, desde a questão da poluição sonora e atmosférica, mas também com os gases de efeito estufa e com as respectivas emissões, mas também pela qualidade de vida necessária para todos nós e para a própria competitividade da economia. A mesma questão no sentido em que Portugal teve esse arranque, se calhar precoce, não? Enfim, as coisas são o que são quando se lança em novas tecnologias. Hoje não estamos perante, obviamente, essa mesma situação. É uma urgência nacional, uma urgência europeia, e há políticas transversais ou transnacionais que implicam metas conjuntas que são, obviamente, muito ambiciosas, e, portanto, não temos muito tempo a perder. Mas a questão é, já existe mercado? Ou seja, há mercado ou não para... Eu diria que, antes de mais, boa tarde, e é com enorme alegria que vejo nascer este projeto que acho que é importante para nós, EDP, mas é importante para o país e para este desafio global que temos da mobilidade.
Nós, de facto, começámos bem. Aliás, Portugal tem estado sempre na linha da frente quando assumimos o compromisso com a descarbonização e com estas metas de ação climática. Tivemos um modelo que foi muito pioneiro e a verdade é que, à data, já temos cerca de 3.700 pontos de carregamento espalhados pelo país que nos dão uma capilaridade e um conforto importante para que os portugueses possam aderir à mobilidade elétrica. Se a procura está lá, acho que sim. Nós hoje somos um dos países com maior penetração de veículos elétricos na aquisição de novos veículos, portanto, um pouco acima dos 16%, exatamente, e, portanto, estamos nos 10 países de topo. E, portanto, à procura, vemos, aliás, que pelos consumos na nossa rede de carregamento público, esse consumo quadriplicou no primeiro semestre deste ano versus o semestre anterior e, portanto, à procura está a acontecer. Agora, de facto, precisamos de dar um salto importante naquilo que diz respeito à rede de carregamento público e uma série de outros desafios que temos aqui, porque quando comparamos, por exemplo, a média de número de veículos elétricos por posto de carregamento, que é uma métrica que se usa para perceber a amplitude e a capilaridade da rede, nós temos 22 veículos por ponto de carregamento, comparado com a média europeia, estamos em 11 veículos elétricos por posto de carregamento. Há países, aliás, como a Holanda, que estão nos 7, 5, portanto, temos um caminho ainda importante. Ou seja, nós temos muitos carros postos, devíamos ter mais postos de carregamento. Mais postos. Acho que temos tido uma política positiva e muito importante de incentivo à aquisição de veículos elétricos. Temos que também focar essas políticas de incentivo naquilo que é a expansão da rede de carregamento público. É importante, por exemplo, apoiar a expansão dessa rede para fora das zonas urbanas, que tipicamente são pontos de menor rentabilidade para o operador privado e, portanto, é importante termos um equilíbrio naquilo que é o crescimento dessa rede. É também importante garantir que o modelo que temos, o modelo da MOBIE, continua a ser claro, evolui e acompanha aquilo que são as necessidades, quer do consumidor, quer aquilo que são as diretivas europeias no que diz respeito àquilo que deve ser a experiência de carregamento e a harmonização do modelo de carregamento na Europa. Portanto, acho que começámos bem, não estamos mal. Temos que acelerar o processo. Acho que há um enorme compromisso por parte de todos. Temos visto um investimento importante por parte de todos os OPCs no mercado. Para nós tem sido uma prioridade, mas é importante ver que não somos os únicos e é importante que haja mais players como nós que estão a investir fortemente no crescimento desta rede. Sr. Secretário de Estado, há aqui uma questão que as pessoas perguntam sempre, que é, apesar de já ter havido uma série de incentivos, se vão existir mais incentivos fiscais ou descontos, etc., bem, enfim, chamemos-lhe o que quisermos, para que, no fundo, há esta consciencialização das pessoas, parece evidente, e os números mostram isso, e este relatório do IPCC terá ajudado muito isto, como esperemos que ajude também a COP26, mas depois, na hora da verdade, na hora da compra, da decisão de uma compra, ou de uma troca de veículo, às vezes as contas ainda não são brilhantes. Só queria para perceber como é que estão a fazer os vários países. Não vou fugir à questão, queria dar um comentário relativamente ao que também disse a Vera, relativamente à questão dos postos de carregamento e de facto à sua capilaridade. De facto, eu recordo aqui que ainda agora fizemos no âmbito do programa de estabilização económica e social um apoio de 3 milhões de euros precisamente para a instalação de postos, neste caso 12 postos de carregamento ultra rápidos, precisamente nas autoestradas ou nas principais vias, não nas autoestradas, mas próximos de acesso ao interior do país, precisamente para dar essa capacidade e a confiança às pessoas de se poderem deslocar, e também um conjunto de 10 hubs em algumas das cidades portuguesas, excluindo Porto e Lisboa, também por razões evidentes que, do ponto de vista comercial, são mais atrativas. Portanto, o objetivo do governo português é essencialmente assegurar que os OPCs podem ter um mercado e trabalhar dessa forma e, portanto, tentar intervir o menos possível, mas sim, há desequilíbrios, como há nas telecomunicações, como em tudo no território nacional e, portanto, evidentemente que o faremos, que é nos territórios menos apetecíveis do ponto comercial, seja em parceria com os municípios ou de outra forma, assegurar que há postos. E dizer aqui que neste momento temos 95% dos concelhos de Portugal com postos de carregamento, pelo menos com um posto de carregamento, e até ao final do ano o compromisso é termos todo o território nacional com postos da rede pública disponíveis. Portanto, diria que no final de 2021 esse compromisso está garantido. Evidentemente temos que crescer, como aqui foi dito, e esse crescimento tem que acompanhar também o crescimento das vendas das viaturas. Relativamente aos apoios,
Há uma relação clara de causalidade entre as vendas também e os apoios que têm acontecido, e se vemos desde 2017 em que houve esses apoios, se assistiu ao aumento dessas vendas, e portanto a ideia é manter os apoios, até porque também já aqui foi dito, neste momento a aquisição de um automóvel elétrico ainda é mais dispendiosa do que a aquisição do automóvel a combustíveis fósseis, mas ainda assim, e sobretudo a questão, do ponto de vista das isenções fiscais, ele tem um grande peso, e sobretudo para as empresas tem um grande peso. Portanto, a nossa ideia é manter esse apoio para, enquanto não houver aqui alguma equidade no momento da aquisição entre modos, porque independentemente de haver, no fundo, um reconhecimento até pela questão ambiental, as pessoas nem todas estarão capacitadas e as próprias empresas terão que fazer contas, evidentemente, quando estão a adquirir as suas frotas. E, portanto, vamos manter esse tipo de apoio e, portanto, não haja dúvida relativamente a isso. Uma nota só, porque nós estamos aqui a falar de mobilidade elétrica e ela não se resume, como é evidente, ao automóvel particular, é importante, mas não se resume a isso. Tem uma cota importante. O grande objetivo não é só substituir todos os automóveis que temos a combustíveis fósseis por automóveis elétricos. É sim, também, e tão importante como isso, a intermodalidade e, sobretudo, também haver uma transferência modal. Se nós virmos de autocarros, barcos, etc. O que for, nós se virmos em termos das estatísticas relativamente ao número de automóveis por habitante com outros países da Europa, mesmo a diferença não é assim tão grande relativamente a outros países, até muitos estamos abaixo dessa média, e, portanto, aquilo que difere, muitas vezes até com países nórdicos, que têm muito mais utilização, para além das viaturas elétricas, de modos ativos, é essencialmente a forma como utilizam o automóvel e quando é que utilizam o automóvel particular. Portanto, temos que fazer essa aposta, evidentemente nos autocarros, como já aqui foi, que temos feito, e portanto no âmbito do POSEUR, com o financiamento de 200 milhões para autocarros foi feito, e agora mesmo temos um aviso para 40 milhões para as comunidades intermunicipais, porque essas não têm, estamos a falar de territórios mais dispersos, menos urbanos, e essas, de facto, a alternativa, não há alternativa, portanto o transporte é rodoviário, depois pode ser público ou pode ser privado, particular, mas será sempre por aí, e portanto, vamos fazer esse apoio, como no PRR também está previsto, nesse caso, para as áreas metropolitanas em particular. Mas um projeto que abraçamos com grande gosto e que vai ser muito importante, e que neste momento já estão em construção, são precisamente os 10 navios, neste caso da Transtez, que vão fazer a ligação entre as duas margens, 100% elétricos, estamos a falar de mais de 50 milhões de euros só o preço dos navios, mas que, sendo o Tejo uma operação única no mundo, portanto não há nenhuma, em termos de frequência e de número de passageiros que são transportados, não há nenhuma equiparável ao Tejo, é de facto uma marca importante e, portanto, no final, acredito, no limite, no início de 2023, vamos ter os primeiros navios a circular no Tejo. Sim, senhor, é uma boa notícia também. Vera, o que é que vocês, uma empresa e um grupo como a EDP, ou mesmo a EDP comercial, mas com a EDP, isto pode significar quanto na vossa, o que é que para vocês seria um bom objetivo? Porque nós, quando pensamos em mobilidade elétrica, achamos sempre que é uma coisa pequenina numa grande empresa como de produção, distribuição e comercialização de eletricidade. Nós assumimos o objetivo de termos 40 mil pontos de carregamento até 2030. Isto na globalidade, 1/3 desses postos em Portugal, portanto na globalidade dos nossos mercados. E este objetivo será... 40 mil, 1/3 em Portugal, é isso? 1/3 em Portugal. E para atingirmos este objetivo, vamos atuar sobretudo em 4 grandes frentes. A primeira, no carregamento público. Portanto, no último ano, fomos a entidade que mais cresceu em termos de pontos de carregamento público contratados. Temos mais de 1000 à data, um pouco mais de 600 já em utilização. E, portanto, com uma utilização, como eu disse, importante e um crescimento expressivo da utilização que é feita desses pontos de carregamento. É uma estratégia que procuramos completar através de parcerias. As parcerias trazem-nos capilaridade e alcance naquilo que é a experiência de carregamento, portanto temos feito um conjunto de parcerias importantes, a Brisa é uma delas, a Repsol, a BP, a McDonald's, a Iberstrol, portanto procuramos parceiros que nos trazem a localização certa para termos a capilaridade e ubiquidade que o carregamento exige, e é essa a forma como entendemos o carregamento público. Depois temos o vetor do carregamento privado, porque a verdade é que há
à data temos uma percentagem elevada de cerca de 75% do carregamento ainda é feito de forma privada. Essa percentagem deverá descer para 55%, portanto 50-50 entre aquilo que é público e privado dentro dos próximos 5 a 10 anos, mas ainda haverá aí uma frente ou uma necessidade de carregamento importante que impõe uma necessidade de infraestrutura e de soluções muito importante para os nossos clientes, porque o desafio da transição energética, quando falamos de cliente final, é um desafio complexo. Portanto, quando pensamos num condomínio e no que significa a mobilidade elétrica para um condomínio, é um projeto que no processo de decisão e depois no processo de engenharia e instalação da solução pode ser extraordinariamente complexo e, portanto, endereçamos como eixo prioritário essa experiência, lançámos uma série de soluções ao longo dos últimos meses importantes que nos permitem hoje endereçar o condomínio de uma forma estruturada em termos de mobilidade elétrica. É um desafio, é um caminho que estamos a iniciar, é um caminho que não vem sem as suas dificuldades e pedras naquilo que é a compreensão por parte do cliente e o nosso endereçar. Só interromper, vocês quando olham para isso, e sem pedir nenhum segredo comercial, focam sobretudo nas gerações mais novas? Acham que é por aí que a transformação vai ser mais rápida? Ou seja, vão ser mais as pessoas de 20 e de 30 a fazer essa transformação? Não acredito só nos 20 e 30, acho que temos uma geração... Eu também não, que já estou noutra idade. Exatamente, acredito na geração dos 40 e 50, onde me insiro e aderi ao veículo elétrico e tenho necessidades de carregamento e, portanto, precisamente as nossas experiências, e daí entra o terceiro eixo, que é o eixo da digitalização, será absolutamente fundamental para nós conseguirmos dar uma experiência ao cliente final que seja coerente entre aquilo que é o carregamento público e o carregamento privado, que permita endereçar um dos maiores desafios que temos, que é o Smart Charging, porque quando olhamos para um prédio, a probabilidade, nós hoje podemos fazer uma puxada, o condómino A faz uma puxada para o seu carro, o B também e o C. Quando passamos a ter 15 condóminos a fazer puxadas para os seus carros, com elevada probabilidade alguém vai ficar preso no elevador, porque o elevador para. E, portanto, temos que endereçar este tema do Smart Charging, que nos permite fazer esse balanceamento de cargas sem uma intervenção demasiado onerosa a nível da infraestrutura e com a inteligência necessária para conseguirmos aumentar exponencialmente o número de veículos que consegue ser carregado. E, portanto, a digitalização, uma experiência de utilização fácil, acessível, que todas as gerações consigam compreender, e eu acho que a nossa geração já é bastante digital, felizmente, aliás, exige esse grau de digitalização e vivem muito conscientes desta nova assinatura que nós utilizamos, aliás, na EDP, que é o mudar hoje o dia da manhã, porque somos pais, vemos gerações mais novas e queremos claramente deixar um mundo melhor. Completando só o meu raciocínio dos 4 eixos, o quarto é o tema das frotas. Falou-se aqui e é muitíssimo importante porque as frotas, apesar de representarem apenas 20% do número de veículos, representam 40% dos quilómetros percorridos, e falando isto a um nível macro na Europa, exatamente. E, portanto, criarmos as condições para a digitalização das frotas é também um eixo prioritário onde estamos a trabalhar com clientes que tipicamente têm grandes frotas e precisam de apoio neste caminho para a eletrificação da sua frota. A própria EDP assumiu esse compromisso, temos um compromisso de eletrificar 100% da nossa frota de ligeiros e 50% da nossa frota de pesados até 2030, é um compromisso que assumimos com muita convicção. Sentimos os desafios daquilo que é para um operador como a EDP, como uma frota grande, fazer esta transição e, portanto, estamos a usar essa própria experiência para desenhar soluções à medida para os nossos clientes. Portanto, eu acho que este negócio, esta oportunidade, esta transição se insere perfeitamente na visão que a EDP Comercial tem para o seu negócio, que é não sermos apenas um comercializador de energia, mas sermos um fornecedor ou um parceiro de soluções num dos maiores desafios da humanidade, que será esta transição energética. Agora, a questão olhando, há sempre a questão do exemplo próprio, não é? O Estado tem metas para ter a sua frota também totalmente elétrica ou não? Sim, o Estado tem já há algum tempo e, portanto, há essa substituição e neste momento estamos para as próprias autarquias e todas as entidades locais com financiamento precisamente para promover essa substituição. Mas, de facto, este é o grande desafio das frotas e não é só o problema das frotas da substituição dos automóveis, é depois de fazer a gestão, porque isso é como na vida particular, nós estamos habituados à bomba de gasolina, depois passou a ser uma estação de serviço e certamente vai continuar a ser uma estação de serviço, mas sem combustíveis fósseis relativamente curto prazo. Mas depois há este desafio que a Vera fez aqui a referência, que é tanto para as empresas, é para o Estado e é para os particulares, que é
a utilização dos automóveis é feita de forma diferente, ou das frotas, e portanto já não há aquela necessidade de ir ao posto, e portanto grande parte desse carregamento será feito ou nas casas ou no local de trabalho, e portanto isso até a interoperabilidade é muito importante. O trabalhador que tem, tem a sua viatura de trabalho e leva para casa e poder carregar em casa e ser debitado, no fundo, na conta da sua entidade patronal. Portanto, são tudo alterações relativamente àquilo que estamos habituados com os automóveis a combustão. Mas, portanto, este caminho tem que ser feito, eu diria que tem que ser por todos, e o Estado, naturalmente, tem que dar esse exemplo. Eu diria que os maiores desafios que temos é, sobretudo, para os pesados, porque, apesar de tudo, no que diz respeito aos particulares e aos automóveis ligeiros, começa a haver tecnologia suficientemente amadurecida para podermos adotar essas soluções. Nos pesados o caminho ainda é mais longo, sobretudo quando estamos a falar de veículos especializados, seja dos resíduos, de recolha de resíduos ou outros, aqui há algum caminho a fazer, mas tanto ao nível local ou descentralizado como ao nível central esse caminho está a ser feito. Quando olha para a União Europeia, é fácil de perceber que uma coisa destas só terá sucesso se for, pelo menos, conjunta, não é? Não vai ser um país sozinho a fazê-lo, muito menos um país da dimensão de Portugal. Acha que é possível ir tudo à mesma velocidade? Porque nós, quando olhamos para o quadro da União Europeia, obviamente países com graus de desenvolvimento diferentes, com também fontes de energia diferentes, há países que ainda estão mais atrasados na própria, na geração de energia, de grande escala, e, portanto, têm frotas também diferentes. Acha que é possível, de facto, olhar para estas metas? Nós estamos a ver a questão da Alemanha. A Alemanha tem agora eleições, mas depois há países mais, como a Polónia, que ainda usam muito carvão, por aí fora. É possível conseguir pôr toda a gente mais ou menos à mesma velocidade? Tem alguma dificuldade em antecipar isso. Sim. Imagino que haja ritmos, apesar de diferentes, como há neste momento. E os pontos de partida também são diferentes. O impacto é diferente. Claro. Deu aqui o exemplo da Polónia, portanto, a fonte primária é totalmente diferente e, portanto, o impacto, até do ponto de vista ambiental, é diferente daquilo que terá Portugal, em que tem uma grande incorporação de renováveis no total da energia elétrica. Mas acredito que sim, a partir do momento que há um compromisso a nível da própria, e tem sido muito claro, eu acho que isto está no discurso em todos os países como está em Portugal. Basta assistir aos nossos debates para estas eleições autárquicas. Eu diria, eventualmente, a habitação. Sim, a habitação foi o tema principal, o segundo foi mas o segundo é claramente a mobilidade, por todo o impacto que tem nas nossas vidas, mas também porque, quando falamos de questões ambientais, é muito claro que o setor dos transportes ainda contribui com 25% das emissões de gases com efeito de estufa e, contrariamente a outros setores, continua a aumentar. E, portanto, temos que agir muito rápido. Portanto, eu não vejo que haja grande alternativa, seja por vontade, seja porque ser, de alguma forma, imposto, e até à própria indústria, que acaba por haver esta alteração. E já o que eu dissemos, é recordar, 2030 é amanhã, e, portanto, 2030 ou 35, o que for, é amanhã, e, portanto, isto tem que ser mudanças muito, muito rápidas. Agora, o que vejo também é que, se calhar, mesmo os dados, os valores que temos atualmente, nomeadamente da proporção de carros elétricos na frota, ou nas vendas em Portugal, se calhar há 5 anos ainda eram impensáveis, e, portanto, estamos a assistir a um aumento, e relativamente aos consumos, a EDP terá certamente mais dados do que eu, mas nós temos da totalidade, mas, como é evidente, mas de mês para mês, nos últimos meses, estamos a bater o recorde da energia consumida nos postos de carregamento. Isso são os números que a Vera é um sinal muito claro desta evolução. Portanto, acredito mesmo que sim, que vamos ser empurrados para isso, mesmo que não. Uma última questão para si, que é, acha que a COP26 nos vai dar ainda um sinal mais forte? Ou seja, nós recebemos o IPCC, foi quase um murro no estômago, enfim, que já estávamos à espera, mas depois quando se leva ao murro é que dói. Acha que a COP26 ainda vai ser mais um sublinhar destas necessidades, destas metas, ou não? Eu acho que tem que ser, não vejo outra forma, e quero acreditar que vai ser, sobretudo agora aqui já é mais uma vontade do que propriamente o estar a antecipar, seja o que for, mas acredito sim, nós não temos outra. É que o que eu disse, penso que na minha primeira intervenção, mais do que as oportunidades que existem e têm que ser agarradas, e tanto que há muitas empresas neste setor, e, portanto, estão a apostar no setor, portanto, é porque acreditam no mesmo. Mais do que isso, nós temos uma obrigação, uma necessidade de o fazer. Portanto, acredito que essa pressão vai existir, e cada vez mais há um consenso a nível internacional. Hoje em dia, eu acho que, tirando um nicho muito reduzido, já não se discute a questão das alterações climáticas, discute sim os prazos para a ação e que tipo de ação. Portanto, é aí que devemos centrar o nosso discurso, e, portanto, quero acreditar que vai ser isso que vai acontecer. Vera, tu já falaste da questão dos prédios, dos condomínios, etc., mas toda a questão da rede é uma questão mais
complexa, não é? E a pergunta, porque é uma pergunta um bocadinho básica, tenho a desculpa de ser de letras, a rede aguenta, ou seja, de repente passa a ter que ter fornecimentos muito mais espalhados. O que é preciso a nível de infraestrutura, de hardware, de alteração, para que tudo isto funcione? Bom, eu diria que com o aumento esperado nos veículos elétricos ao longo dos próximos anos, em termos de volume de energia, não há tema. Estamos a falar de em 2030 se calhar ter mais 5, 6% de consumo de energia, 15, 20% em 2030, 15, 20% em 2040. O desafio está precisamente na infraestrutura no cliente, no ponto onde é instalado o posto de carregamento, e depois o tema da capacidade de carregarmos estes veículos todos ao mesmo tempo, se der o acaso destes veículos todos irem solicitar o carregamento simultâneo. Portanto, é todo o tema da potência. Aí aquilo que é preciso fazer de facto é pensarmos na infraestruturação, como eu falava há pouco dos condomínios, de uma forma planeada, de não avançarmos para a mobilidade elétrica de forma casuística e ad hoc, e pensarmos, hoje são 2 carros a carregar, mas temos que nos preparar para sermos 20, portanto, esse planeamento do ponto de vista de infraestrutura final, sobretudo naqueles 50% que vão carregar em casa ou no escritório e que não vão carregar na rua, essa é uma adaptação que é preciso ser feita. Portanto, é um trabalho que, por exemplo, nós estamos a fazer com os nossos clientes, seja condomínios privados, seja escritórios, é pensarmos em como é que adaptamos a infraestrutura para que ela tenha essa capacidade de escalabilidade, porque vai ser uma escalabilidade muito rápida. E depois é o tema que eu falava há pouco do Smart Charging. Nós, de facto, temos que ter aqui uma forma dinâmica de gerirmos este carregamento para que, por exemplo, não tenhamos todos os veículos a carregar ao mesmo tempo, que haja a inteligência de desligar o carregamento de um veículo e ligar outro em função daquilo que são os padrões de utilização ou de carregamento habitual dos vários consumidores. E, portanto, estas plataformas de Smart Charging, que nós hoje também já estamos a instalar nos nossos clientes, vão permitir aumentar em 4 a 5 vezes o número de veículos que podem ser abastecidos em determinado ponto de carregamento sem termos que fazer um aumento de potência. Portanto, é um desafio, eu diria, de infraestrutura pensada para um desafio de potência, de simultaneidade de carregamento dos carros. Ok. Obrigado aos dois, obrigado a Vera, obrigado ao Secretário de Estado Eduardo Pinheiro. Vamos agora ver então o terceiro e o quarto vídeo deste projeto da Carta Elétrica, antes de passarmos ao terceiro módulo deste evento. Ao longo dos últimos 5 anos, temos assistido a um aumento gradual da autonomia nos veículos elétricos produzidos por diferentes marcas. As baterias dos carros elétricos são um componente central neste tipo de veículos. A sua capacidade tem influência direta na autonomia, mas também no funcionamento ideal de todos os sistemas do automóvel. O custo e a vida útil das baterias são um dos fatores que mais preocupa e deixa na dúvida os clientes que ponderam comprar um veículo elétrico. O facto da maioria dos fabricantes apontarem para uma vida útil superior a 10 anos e garantias médias de 8 anos para as baterias tem contribuído para o aumento da confiança dos consumidores e para o aumento sustentado nas vendas que temos assistido. A capacidade da bateria, medida em kWh, determina a quantidade de energia que é possível armazenar. Quanto maior for a sua capacidade, maior será a autonomia do veículo. As baterias são compostas por um conjunto de células agrupadas em módulos ligadas entre si em série. A possibilidade de substituir apenas alguns módulos diminui os custos e o tempo de reparação. O setor energético e a indústria automóvel estão a estudar uma segunda vida para as baterias. Quando a bateria de um veículo chega ao fim da sua vida útil, pode servir para outros usos diários, como para alimentar as nossas casas. A autonomia dos automóveis elétricos e a rapidez de carregamento têm vindo a aumentar gradualmente nos últimos anos, e a eletrificação da gama de veículos é uma realidade incontornável para a maioria dos fabricantes. Saiba mais sobre mobilidade sustentável e acompanhe este projeto no site do Expresso e na SIC Notícias.
O Expresso e a EDP apresentam a Carta Elétrica, um projeto que vai acelerar a transição para uma nova mobilidade. Ao longo dos próximos meses, reunimos especialistas, esclarecemos mitos, debatemos as principais tendências e apresentamos as melhores soluções para uma mobilidade mais elétrica e mais sustentável. Há um novo código na estrada. Acompanhe o projeto no Expresso e na SIC Notícias. Quando chega a altura de escolher entre comprar um carro com motor a combustão e um elétrico, a grande maioria dos consumidores procura informação sobre a autonomia, as diferentes formas de carregamento, o preço e as diferenças na condução. Ao contrário dos motores convencionais, o motor elétrico é mais silencioso. Existem também diferenças na capacidade de aceleração e no comportamento dinâmico. Os carros elétricos têm o binário máximo disponível logo desde o arranque, assim como a colocação das baterias por baixo do piso do habitáculo proporciona uma experiência de condução agradável e, ao mesmo tempo, segura. Para além do motor elétrico e da bateria, existem outros componentes importantes. A bateria de tração, que tem como principal função fornecer a energia necessária para fazer funcionar o motor elétrico do veículo. A bateria de serviço de 12 volts permite que o carro fique pronto a usar após ligar a ignição, assim como é responsável por alimentar componentes elétricos como a iluminação interior e exterior, entre outros componentes. Já o inversor transforma a corrente direta da bateria de tração em corrente alterna para alimentar o motor, além de reverter este processo quando existe a regeneração no momento em que carregamos no pedal do travão ou simplesmente desaceleramos. O veículo elétrico não tem uma caixa de velocidades como os automóveis com bloco a combustão. O motor elétrico tem apenas uma caixa de velocidades e o travão e o acelerador controlam a dinâmica de condução. Saiba mais sobre mobilidade sustentável e acompanhe este projeto no site do Expresso e na SIC Notícias. E agora vamos olhar para os grandes desafios futuros da mobilidade elétrica, deste evento Carta Elétrica, um projeto do Expresso e da EDP, que também tem o apoio da UVE, da Associação dos Utilizadores de Veículos Elétricos, e está aqui, aliás, neste painel do meu lado direito o Henrique Sanches, que é o presidente desta associação, e do outro lado da mesa está o Miguel Eiras Antunes, ele é partner da Deloitte, responsável pelas Smart Cities e a transformação urbana, e que, por quem eu começo neste painel, com a pergunta que é, quando nós olhamos para nós estivemos já a olhar muito para as questões de comercialização, de políticas públicas, etc., mas tudo isto assenta em grandes tendências de transformação que muitas delas já estão a acontecer, e muitas delas dependem dos consumidores e não apenas de decisões políticas, públicas ou de empresas de fornecimento de serviços. Quais são as grandes tendências da mobilidade, se é que a pergunta é um bocado geral, quais é que chamaria a atenção? Antes de mais, é naturalmente agradecer o convite à empresa, EDP e UVE. Dando aqui uma perspectiva sobre as tendências globais e tentando pôr também em perspectiva todos os temas relacionados com a mobilidade elétrica e dividindo eventualmente em três partes. Quais é que são as grandes características do futuro, o que é que está a assistir a nível global e também em Portugal, porque nós acabamos por não estar muito atrasados, estamos até em muitos casos na linha da frente. Recapitulando as metas de descarbonização e depois o que é que de facto são as ações que têm vindo a ser feitas a nível internacional e que naturalmente estão também alinhadas com os objetivos deste debate de mobilidade elétrica. A nível do futuro, eu diria que há três níveis. E também por causa dos temas relacionados com o Covid e com esta disrupção que assistimos. Há uma continuidade, há uma recuperação e há uma transformação. A nível de continuidade, nós estamos a assistir que, relativamente ao pré-Covid, há uma aceleração grande em tudo o que seja a adoção de mobilidade elétrica sustentável, tudo o que sejam temas relacionados com mobilidade sustentável. É algo que já vinha pré-Covid e que agora, conforme estamos a falar, tem vindo a acelerar bastante. Obviamente que isto está totalmente relacionado com a mobilidade elétrica. O que é que nós estamos a assistir também agora nesta fase? É uma recuperação de transporte público grande e uma transição grande deste transporte público de combustão para veículos elétricos. E há
cinco grandes transformações que estamos a assistir e que irão contribuir para uma aceleração também da mobilidade elétrica. Uma transformação grande é a mobilidade como um serviço, que eu não vou aqui detalhar porque não temos tempo. Uma segunda transformação, e obviamente isto baseia-se muito também em mobilidade elétrica, a mobilidade inteligente, ou seja, soluções específicas para segmentos específicos no contexto de mobilidade, seja para idosos, seja para jovens, seja para pessoas de mobilidade reduzida, e cada vez mais vamos assistir a essas tipologias de mobilidade, muitas vezes também baseadas em mobilidade elétrica. A mobilidade corporativa, chamada Corporate Mobility, e aqui há uma tendência muito grande das empresas para uma transição dos veículos de combustão para tudo o que seja pacotes de mobilidade, e estes pacotes de mobilidade, na sua grande maioria, acabam por ser assentes em mobilidade elétrica, ou também na transição das frotas, conforme referia a Vera ainda há pouco. Vamos assistir também a uma tendência grande da transformação da logística urbana nas cidades, e cada vez mais vamos ter aquilo que nós chamamos os micro-mobility hubs, e depois o last mile vai ser feito também com veículos elétricos, mais uma vez, a puxar pela mobilidade elétrica. Isto tudo vai obrigar, e é uma das grandes tendências, a repensar um pouco o espaço público, tendo em atenção também que os temas relacionados com o homeschooling, o homeworking, o tema das vias cicláveis, etc, etc. Ou seja, isto eu diria que são grandes tendências. Se nós pensarmos agora nos grandes objetivos, a nível internacional, nós sabemos que temos o objetivo da neutralidade climática de 2050, a redução dos 40% das emissões dos gases de efeitos de estufa, face aos níveis de 1990, incorporação de energias renováveis no setor dos transportes superior a 35% até 2030, instalação de 1 milhão de postos de carregamento de automóveis elétricos na Europa até 2025. 1 milhão? Sim, são os objetivos públicos. Nós em Portugal temos, conforme foi referido, 2.900 ou 3.000 ou quase 4.000, há um objetivo aparente, chegamos a 15.000 até 2025, pelo menos foi das leituras que eu fiz, e conforme já se disse aqui, 3 ou 4 vezes uma eliminação dos veículos de combustão até 2035. O que é preciso fazer e o que é que de facto está a acontecer, e que alinha muito com aquilo que temos vindo aqui a falar. É preciso, obviamente, fazer um reforço da oferta existente, e a oferta existente quer transporte público, elétrico, quer obviamente a nível dos grandes construtores de automóveis, garantir que disponibilizam a oferta. Cada vez mais nós temos mais veículos disponíveis, digamos assim. A segunda tema importante é uma aposta grande no incremento da reconversão das frotas de transporte público, uma intensificação da eletrificação das restantes frotas. Estamos a assistir também no contexto mais privado. Desenvolvimento de algum tipo de soluções tecnológicas inovadoras. O hidrogénio é um tema de futuro, é uma incerteza ainda, mas é um tema de futuro. E por fim, outra ainda, apostas em mobilidade suave. Cada vez mais as cidades, e nós em Portugal somos pioneiros em muitas das nossas cidades, em apostas tudo o que tem a ver com mobilidade suave, as bicicletas, trotinetes, motos elétricas, as vias cicláveis, e há também uma aposta grande a nível de tendências em tudo o que tem a ver com a segurança. Como isto é muito mais multimodal, as cidades nem sempre, as cidades dos países não estão preparados em termos de segurança para esta lógica mais multimodo. Isso é outra tendência. Só para terminar, obviamente que há aqui fatores aceleradores, e depois podemos falar dos desafios que são as dificuldades. Os fatores aceleradores, naturalmente, é um alinhamento muito grande, Europa, Portugal, cidades, ou local, portanto, cada vez mais há um alinhamento. O ecossistema está a acelerar, o ecossistema dos privados, dos veículos, das empresas, como é o caso da EDP. Existem algum tipo de incentivos, o PRR também tem fundos, o PRR para a mobilidade tem 900 e quase um bi, sendo que dos quais há também uma parte para a mobilidade sustentável, mais relacionada com o transporte público do que na vertente privada, porque na vertente privada, em princípio, serão utilizados outro tipo de instrumentos, como seja o fundamental, ou as agendas de reindustrialização, e que comprova também aqui algum alinhamento. E outra nota ainda, só para terminar, se nós virmos o exemplo de Lisboa, e é um exemplo ecossistémico, Lisboa tem o Corporate Mobility Pact, do qual penso que nós, as grandes empresas portuguesas, são parte, e que no fundo é um movimento ecossistémico de contribuir para a aceleração da adoção pelas empresas de tudo o que são soluções relacionadas com a mobilidade elétrica. Não é só a mobilidade elétrica, mas também.
Sim, senhor. Ficámos aqui com uma série de pistas, ver se eu hoje consigo agora recuperar na segunda fase, na segunda ronda. Henrique Sanches, quando olhamos para estes temas, e de facto basta ver esta explicação, esta introdução de Miguel, para percebermos que há muita coisa a acontecer, são muitas tendências ou muitas coisas já palpáveis em várias cidades europeias e vários países, portanto começamos a perceber que isto é de facto um movimento transversal, mas ao mesmo tempo, quando olhamos para aquilo que são os utilizadores dos veículos elétricos, nós continuamos a achar que é uma percentagem ínfima da população. Boas tardes a todos. Felicitar o Grupo Empresa e o Jornal Expresso, felicitar também o Grupo EDP e EDP Comercial por esta iniciativa. Neste momento, nós também na Associação de Utilizadores de Veículos Elétricos consideramos que a informação o vetor mais fundamental para aceleramento da eletrificação e da descarbonização da nossa economia. Em relação ao que disse, sim, de facto, não há dúvida nenhuma, somos um nicho, apesar das taxas de crescimento serem enormes, e as vendas no mês de agosto tiveram um aumento de 50%, pela primeira vez atingiu-se uma cota de mercado de 24% entre veículos... Em agosto? Em agosto, veículos elétricos, nós consideramos os veículos 100% elétricos e os veículos híbridos plug-in. Considerando apenas estas duas categorias, em agosto venderam-se 24% de veículos destas duas categorias. O que é um crescimento enorme, não é? Que é um crescimento enorme, era inimaginável há 2, 3 anos este crescimento e, em termos anuais, vamos em 16,5% de cota de mercado. Ainda no mês de agosto, os veículos 100% elétricos atingiram os 10%. Este número é absolutamente fantástico. Eu lembro que andámos anos até conseguir chegar a 1% e neste momento estamos com 10% de veículos 100% elétricos. Mas se olharmos para o parque automóvel global, se olharmos para a sociedade em geral, obviamente nós somos uma bolha muito pequenina e, portanto, neste momento, o que é que estava a faltar para impulsionar, para acelerar a mobilidade elétrica? Eram a oferta das marcas, tanto viaturas, veículos, automóveis ligeiros de passageiros, mas também ligeiros de mercadorias, pesados, de passageiros e de mercadorias, e veículos, ciclomotores, motociclos, quadriciclos, enfim, quando se fala em quadriciclos, as pessoas não estão muito a ver do que é que estamos a falar. Venderam-se milhares de quadriciclos em Portugal. O que é um quadriciclo? São os tuk-tuks. Ok. A esmagadora maioria dos quadriciclos elétricos são os conhecidos tuk-tuk. Portanto, é fundamental este aumento enorme e muito, para acelerarmos, digamos, isto era necessário que houvesse oferta, que os fabricantes, e está aí, nós neste momento em Portugal temos mais de 100 modelos de veículos 100% elétricos e híbridos plug-in a serem comercializados em Portugal. Depois outra era muito importante, já foi aqui falado ao longo da tarde, a questão da rede pública de carregamento e também da possibilidade de carregamento privado nas nossas casas, nas nossas garagens. Estamos já a assistir a uma aceleração enorme da rede pública de carregamento e também ao aparecimento de algumas redes privadas que em conjunto vêm complementar a rede pública e formam aquilo que nós chamamos a rede nacional de carregamento. Os números que já aqui falaram estão um bocadinho aquém da realidade. Eu posso dizer que neste momento já se ultrapassamos os 4.500 postos a nível nacional, incluindo o carregamento AC, o carregamento DC e incluindo as redes públicas, a rede pública sob gestão da Mobié e as diversas redes privadas. Portanto, falta a terceira componente, que é a informação. Nós falamos, entre nós, há 10 anos que eu ando de carro elétrico, o meu primeiro carro elétrico comprei em 2011, portanto já estamos fartos de falar uns com os outros, mas há uma esmagadora maioria da população no país que não sabe qual é a oferta disponível, quais são as possibilidades que existem, que podem carregar. Hoje em dia pode-se andar em Portugal de norte a sul sem qualquer problema. A rede pública garante hoje em dia já uma disponibilidade para não termos problemas nenhuns em fazermos viagens. Sabe que essa parte é difícil das pessoas que nos estejam a ver acreditarem, não no sentido de não acreditarem no que está a dizer, mas acreditarem que depois na realidade, no dia-a-dia, as pessoas consigam há muitas pessoas circular e viajar há muitas pessoas que nos confrontam. Sem ser com um mega planeamento. E se de repente todos os carros quiserem carregar? E eu pergunto, e se de repente todos os veículos com motor de combustão interna se dirigirem aos postos de combustível às áreas de serviço? Sim, nós imaginamos, passou um tufão pela Louisiana, há uns dias atrás. Sim, nós quando tivemos aquela crise de combustíveis há 2 anos, as pessoas iam todas a correr para as bombas e perceber. Neste momento nem sequer há oferta de combustíveis fósseis, nem nunca vai haver. Não vai haver, estamos a falar de situações pontuais, de crise ou de emergência. Os carros elétricos, eu não carrego no meu carro,
diariamente. Eu carrego o meu carro 1, 2 vezes. Depois precisa, em viagem, de facto, carregar. E essa rede de carregamento público, especialmente nos grandes eixos rodoviários, e não estou só a falar das autoestradas, estou a falar dos eixos rodoviários que nos ligam depois à Espanha e à Europa, neste momento já existe. E está em franca expansão. Todos os dias somos informados da ligação de mais postos, diariamente. Não é semanalmente nem mensalmente. Diariamente são ligados mais postos à rede pública de carregamento e são alargadas as redes privadas que vêm complementar a oferta da rede pública de carregamento. Miguel, há sempre aqui uma questão que é, por um lado, temos, que é uma coisa que não acontece em muitas áreas do mercado, que é, ou muitas das questões, que é, temos aqui um objetivo político comum à União Europeia, portanto há aqui uma meta que está estabelecida, portanto não se trata de um negócio ou de uma área que vai escalar porque de repente há empresas interessadas nisso, não, há aqui uma, se quisermos, a montante e a jusante, uma entidade ainda por cima supranacional, como a União Europeia a dizer, é isto, mas ao mesmo tempo vimos, como dizia o Francisco Pedro no Balsemão, no início deste debate, em relação ao Salão Automóvel de Munique, que abriu ontem, que os próprios, por um lado, as empresas já têm mais interesse em estar, como é óbvio, e elas próprias apresentam sempre carros elétricos e por aí fora, mas por outro lado dizem sempre, cuidado, porque estas metas são muito ambiciosas e não sabemos se as conseguimos cumprir. Como é que isto se casa? Porque não é um caso de estudo muito fácil de comparar, porque estamos aqui a ver entre obrigações públicas, entidades privadas, os produtores automóveis são privados, os consumidores são privados. Então vamos lá ver. Eu penso que isto vai ter que ser uma lei da oferta e da procura, não é? Pois, tem que ser uma combinação de políticas públicas e de mercado. A questão da mobilidade elétrica tem um conjunto de desafios. Temos aqui, obviamente, o binómio dos construtores automóveis e os desafios que eles próprios têm, porque têm que fazer uma reconversão enorme da sua produção, têm que fazer investimentos muito avultados num curto espaço de tempo, portanto, isso por um lado, e portanto vão fazer um lobby fortíssimo, versus uma necessidade que é uma urgência climática e uma pressão muito grande que vai existir a nível da Comissão Europeia, dos reguladores e, obviamente, dos próprios consumidores. Eu diria que há aqui, no contexto da mobilidade elétrica, há um conjunto de desafios e se calhar podemos ver por modo quais é que são os desafios de cada um dos modos de transporte e depois alguns desafios transversais, porque são, que eu diria, tentando agrupar, eu penso que serão os grandes desafios que enfrentamos. A nível dos automóveis particulares há aqui 3 ou 4 desafios. Um deles, obviamente, é melhorar a tecnologia de carregamento, mas que está a acelerar drasticamente. Garantir um aumento da autonomia das baterias, conforme vimos também, está a acelerar. Há muita investigação nessa área. Rapidamente. Temos aqui um desafio complicado, que é o preço. Portanto, se queremos massificar, temos que chegar à classe média. Para chegar à classe média é mais difícil lá chegar com preços dos mais baixos, na ordem dos 20 mil euros. É mais complexo. Porque há muitos carros clássicos que são bastante mais baratos. Claro, porque há carros clássicos que são mais baratos. Portanto, esse é um desafio que com o tempo... Os clássicos estão mais caros. Não, estou a dizer clássicos no sentido da produção. De combustão. Da combustão, certo. E há aqui um outro desafio que é, hoje há benefícios fiscais, pode ser sustentável, mas é preciso tomar decisões para que estes benefícios fiscais se perdurem no tempo. Porque se não perdurarem no tempo, o preço pode tender a aumentar. Portanto, isto são alguns desafios que é preciso ultrapassar no que diz respeito aos automóveis particulares. Se virmos os transportes de mercadorias, temos ligeiros de mercadorias e esse chega um bocadinho o padrão dos automóveis ligeiros e temos os automóveis pesados, em que também é um desafio que exige avultados investimentos e é preciso gerir o binómio carga versus autonomia. Portanto, aqui há um desafio nos pesados, quando é que será que fazemos a migração, atendendo a que é mais complexo. Depois temos os transportes coletivos rodoviários, em que o caminho está a ser feito, os planos estão a ser cumpridos, obviamente exige investimento, mas nós em Portugal, conforme sabemos, a transação da frota está a decorrer. Depois temos os transportes públicos coletivos pesados, que também, já hoje, na sua grande maioria, são elétricos, na CP há umas locomotivas ainda que eu penso que têm que migrar, e depois temos a mobilidade suave, onde sim, a aceleração está a ser feita, com tudo o que tem a ver com os trotinetes, etc. E isto a nível de desafios por modo. E depois temos 5 desafios mais transversais. Um é o desafio da coexistência. Portanto, nós durante uns anos vamos ter que coexistir, obviamente, com as ineficiências da coexistência dos dois modos, que é um tema obviamente relevante, que é para os construtores, porque vão ter que estar a investir num modo, mas ainda têm as outras fábricas que muitas vezes já estão amortizadas, mas têm que investir.
Temos o desafio da infraestrutura pública de carregamento, que já falámos, portanto não vou falar. Esta aceleração é preciso fazer-se e está a ser feita. Temos um desafio aparente, que também, aparente daquilo que nós falávamos antes, está a ser ultrapassado, é que o lítio, de acordo com o que a Tesla diz, pode ser escasso e agora estão a ser estudadas soluções com sódio. Temos o desafio da reciclagem das baterias, que aparentemente também está a ser ultrapassado, e temos a incerteza face ao efeito hidrogénio. Ou seja, eu aqui enunciei 10 desafios, todos eles eu penso que estão a ser ultrapassados, mas todos eles têm que ser ultrapassados. E só para dar a nota que um deles será obviamente a força dos construtores automóveis versus as políticas e a necessidade. Portanto, há aqui vários temas que têm que ser, e por isso é que é muito importante estas discussões e estes debates, porque estes desafios têm que ser resolvidos numa perspectiva ecossistémica, como em todos os temas relacionados com o futuro da mobilidade. Quando se fala aqui, por exemplo, da questão do preço, da questão da bateria, muitas vezes, muitos dos consumidores ou dos potenciais consumidores dizem se calhar ainda não é a altura, vou esperar mais, não é este carro, é o próximo, porque no próximo é que o preço vai ser mais baixo, as baterias já vão ser mais espetaculares e, portanto, não entre ainda nesta vaga, entra na próxima. É melhor não esperarem. Como é que se combate este raciocínio? É melhor não esperarem. Porquê? A realidade vai obrigar a uma mudança das pessoas que assim pensam. Nós temos um vídeo na associação, foi o primeiro vídeo que lançámos, que são as 4 razões pelas quais os veículos elétricos vão triunfar. E depois dizemos, e nenhuma delas é o ambiente. Hoje está claro para todos que o ambiente, ou as alterações climáticas, ou o problema climático que temos, vai ser um fator de aceleração enorme da mobilidade elétrica. Os carros elétricos e o motor elétrico é muito mais eficiente do que qualquer motor de combustão interna, não emite qualquer tipo de gases de efeitos de estufa e ainda por cima tem a possibilidade, tem custos extremamente reduzidos, quer de produção, de construção, de fabrico, quer depois de utilização do próprio motor. As baterias, que eram um problema, porque eram relativamente pequenas, neste momento os carros vêm com baterias de 100 kWh, de 80, de 90, de 75 kWh, portanto permite-lhes ter autonomias na ordem dos 400, 500, 600 km, portanto o problema da autonomia e da capacidade da bateria está resolvida. Aquilo que falou sobre a questão do lítio, a questão do lítio vai ser resolvida também por uma questão... Mas deixe-me só antes de chegar à questão do lítio e das baterias, que é, quando nós vimos aqui nos painéis anteriores, muito do discurso do próprio Secretário de Estado, etc., acaba por ser muito para as empresas, para os transportes coletivos e depois para as empresas e para a frota. A minha questão é como é que se convence a pessoa, o cidadão, o Henrique, o Manuel, o João, a Maria, quando toma uma decisão individual ou em família, de darem este passo. Pronto, o que nós dizemos às pessoas quando vêm ter connosco, ou quando estamos num evento, ou num salão, ou numa conferência, é experimentem, dirijam-se a um concessionário e façam um test drive. E de preferência não façam um test drive de meia hora ou de 1 hora. Solicitem, e neste momento as marcas estão muito abertas a isso, a um test drive 2, 3 dias, num fim de semana. E comprovem por si próprios o que é conduzir um veículo elétrico e se ele de facto cumpre todas as vossas necessidades do dia a dia, por exemplo. Portanto, a melhor forma de o fazer é experimentar, guiar um carro elétrico. E, neste momento, como aquilo que eu já disse inicialmente, a informação é fundamental. Nós, neste momento, na associação, há anos que andamos todos a falar. Parece que já sabemos tudo, mas não sabemos tudo, mas de qualquer forma há uma imensa maioria da população que não tem noção do que é o veículo elétrico, da capacidade do veículo elétrico, que hoje não tem problemas nenhuns de adquirir um veículo elétrico e de se deslocar pelo país ou fora do país. Em 2019, antes da pandemia, eu fui à Noruega com um veículo elétrico, em 2016 fui a Marrakech com um veículo elétrico com uma bateria relativamente pequena, 30 kWh. Portanto, nessa altura sim, em 2016 havia dificuldades, em 2019 já não senti nenhum tipo de dificuldade em fazer uma viagem de mais de 9.000 km, portanto hoje em dia já é possível. Agora há uma resistência, o ser humano por princípio resiste à mudança, é um animal de hábitos que tem alguma dificuldade em mudar e portanto o que nós temos que fazer é isto, que o Grupo Empresa e o Grupo EDP e a UVA apoia com todo o interesse, é ajudar a disseminar a boa informação. Há muita contra-informação, há muita desinformação, é natural que haja, porque há necessidade de, como aqui também já foi referido, as grandes fabricantes mundiais e europeus de automóveis e
têm investimentos multimilionários feitos e que querem justificar esse investimento, mas isso não é possível já. Neste momento, a pressão que é posta, neste momento o sinal de alarme está dado pelas alterações climáticas e a todos os dias nós somos confrontados com eventos e não é preciso, quando o Ricardo me perguntava, mas o que é que a pessoa, basta estar atento, ler jornais, ouvir a televisão, as rádios, para perceber que estamos perante uma emergência. É evidente que trocar o seu carro com motor de combustão interna por um veículo elétrico não resolve os problemas que o mundo tem, mas é fundamental para a eletrificação dos transportes, a nível rodoviário, que é daquilo que estamos a falar. Outra coisa será os transportes marítimos ou a aviação comercial. No entanto, já começam a aparecer alguns indicadores que isso possa acontecer a um prazo que nós nunca julgámos possível, porque é fundamental, porque senão nós vamos ter que parar. E nós vimos, quando foi o grande confinamento do ano passado, como as cidades se tornaram calmas, agradáveis, sem ruídos, os pássaros, o cantar dos pássaros, uma série de animais que entraram em zonas que os seres humanos ocupavam, mas isso foi porque nós fomos obrigados a estar em casa e não sair de casa. Portanto, nós temos que fazer isso sem essa obrigação de nos retirarmos do sermos levados a isso de forma natural. Mas cabe a nós dar esse passo. E cabe a nós todos disseminar informação. É fundamental, as pessoas têm que, e o fundamental é, dirijam-se a um concessionário, não interessa qual, a uma marca e experimentem o carro. Sim, senhor, é um bom conselho. Miguel Aires Antunes, uma última questão que é, há também, discute-se muito Europa fora, sobretudo na Europa fora, porque é obviamente um tema mais de países desenvolvidos, também um pouco nos Estados Unidos, a ideia de toda esta lógica de mobilidade, muitas pessoas, ou uma parte das pessoas, não precisarem ter carro, porque os serviços de mobilidade integrados podem permitir a que nas grandes cidades faça até pouco sentido que toda a gente tenha carro. Isso em Portugal ainda parece um bocadinho distante. Aí o melhor benchmark é um caso prático. Eu tive agora, nós temos os novos analistas que estão agora a entrar. E são 300, portanto, uma quantidade de gente. Sim, na Deloitte. Na Deloitte. E então eu perguntei-lhes, porque nós estamos a fazer aquelas apresentações que os partners fazem aos jovens para apresentar a organização, e eu perguntei-lhes quem deles é que já não, era o tema sobre o tema das cidades e mobilidade, e perguntei quem deles é que já não está, é que já estava a pensar não ter carro. E, não sei, uns 50 ou 60 disseram que já ponderam não ter carro, porque se fizermos as contas numa perspectiva de business case, sem ser prazer de condução, etc., se fizermos o business case à análise custo-benefício, pode não fazer tanto sentido ter carro. O que não significa que, portanto, vai haver, isto é um bocadinho como a mobilidade elétrica. Há 2 anos, se calhar, era 5%, e crescia não sei o quê, agora é 10% ou 15%. Mas isto porque as pessoas depois usam entre a bicicleta, as trotinetes, os carros, os Ubers, todo para fora, ou um carro alugado, pronto, e depois todo esse sistema pode ser elétrico, esse sistema à volta. Se me perguntar qual é que é a perspectiva, qual é que é a percentagem das pessoas que não vão ter veículo, não lhe sei dizer. Não sei, porque isto vai depender muito de... Vai depender de muita coisa, vai depender de... Mas isso pode contribuir para a descarbonização? Pode ou não? Pode. Porquê? Porque tudo o que sejam estas mobilidades complementares ou multimodal, cada um destes modos, em princípio, vai ser sustentável. Ou vai ser elétrico, ou vai ser a pernas, que é a bicicleta, ou vai ser a pernas, que é a andar. Mas a lógica será sempre sustentável. Uma nota gira daquilo que dizia. Tive aqui a fazer isto é por outro motivo, se quisermos não interessa. Tivemos aqui a fazer uma análise dos diversos programas em que tópicos da mobilidade é que tocavam. E é assim, o Programa Nacional de Investimentos, que é Portugal, Estratégia de Mobilidade Sustentável e Inteligente, da Comissão Europeia, grandes opções do Plano de Portugal, Plano Nacional Integrado de Energia 2130, Portugal, European Green Deal, obviamente, Europa, Roteiro para a Neutralidade Carbónica, Portugal, Objetivos de Desenvolvimento da ONU, óbvio, é o que é, Estratégia Nacional para a Política de Coesão pós-20, Comissão Europeia, Acordo de Paris, Livro Branco dos Transportes e PRR. E nós vemos que em todos eles têm um foco. Estamos a falar nos temas da mobilidade, tem o foco no ambiente. Se formos ver, é raro aquele que tem um foco quer na experiência, quer na acessibilidade. Ou seja, é dizer que há de facto uma prioridade muito grande e uma conjugação de interesses muito grande em todos os planos com os temas da mobilidade sustentável. Portanto, é muito difícil isto não vir a acontecer e é muito difícil também, obviamente, que os grandes produtores de automóvel não sejam muito pressionados. Agora, se vai ser 2035, se conseguem adiar mais 2 anos ou se conseguem antecipar mais 3, isso vai depender aqui de uma
numa luta de interesses em que eu não consigo. Aí... Não, isso ninguém isso vai consegue. ser nos corredores de Bruxelas ou onde for. Ou até mais do que Bruxelas, que é aquilo que vamos ver. Bem, agradeço aos dois, é aquilo que vamos ver esperemos, na COP26 na Escócia. Eu estará presente. Estará presente na COP26. Tem que lá chove muito, mas enfim, que é na Escócia e que será seguramente uma reunião importante. As outras anteriores foram, mas esta agora até na sequência do relatório do IPCC e de toda a pressão política e pública, no sentido da opinião pública, vai seguramente marcar. Eu agradeço aos dois, ao Henrique Sanches e ao Miguel Eiras Antunes, o terem fechado estes debates. Tivemos aqui os grandes desafios do futuro. Antes já olhámos para as principais oportunidades, quer do ponto de vista político, quer do ponto de vista de uma empresa como a EDP, e fomos vendo os vários vídeos em que assentam um dos braços, se quisermos, deste projeto, da Carta Elétrica, um projeto que olha para o que se segue na mobilidade elétrica, um projeto feito pelo Expresso, com o apoio da EDP e também da Associação dos Utilizadores de Veículos Elétricos, aqui presente. Agradeço aos dois a representação da Deloitte e da UVE e agradeço também à EDP, parceira deste projeto. Termina aqui então este lançamento, este momento de lançamento deste projeto que vão poder seguir ao longo das próximas semanas, quer no Expresso, no site do Expresso e na SIC Notícias.